Olá maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje nós vamos falar do 16º episódio da 15ª temporada. Eu ainda tô me recuperando um pouco da gripe que eu peguei essa última semana e vocês devem ter percebido até que os vídeos que deveriam ter saído quarta e sexta-feira não saíram porque eu não tinha voz pra gravar. Até eu acho que minha voz ainda não tá 100%, mas não dá pra deixar o canal sem vídeo mais e eu vou ter que dar um jeito de me forçar um pouquinho e fazer as coisas acontecerem. Depois de um episódio que muitos de vocês julgaram sem sentido, né, toda aquela coisa de incêndio que não se conectou muito bem com a trama, esse episódio aqui veio um pouco diferente e teve um tema central que conseguiu se encaixar muito bem em todos os aspectos da narrativa que foi proposto. Bom, antes da gente começar a se aprofundar em tudo o que aconteceu nesse episódio, se você é novo por aqui, não esquece de vir aqui embaixo, apertar para se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, que o nosso contato é muito mais direto e as coisas acontecem mais fácil. E sem mais delongas, vem comigo que tem muita coisa pra gente falar hoje. Esse aqui foi um episódio totalmente focado nas relações paternais, sendo elas biológicas ou não. Logo no começo, a Mare tá tendo um sonho com a Alice Grey. A princípio, como a gente viu a Maggie interagindo com a Alice, eu até pensei um pouco, será que eles estão repetindo a mesma coisa que eles fizeram com a Izzy quando eles trouxeram o Danny e ela ficava vendo o fantasma dele? Cheguei a pensar na hora, assim, passou um pensamento na minha cabeça que talvez a Maggie estivesse com Alzheimer e tendo algum tipo de alucinação, mas felizmente não era nada disso, era só um sonho mesmo da Meredith, que quem tava aparecendo era a Maggie e a Zola. O Kim e o Schmidt entraram mais uma vez nesse episódio em um desentendimento, né? Porque a mãe do Schmidt ligou pra ele e quando o Kim foi tentar falar um oi pra ela, ele meio que jogou ele pro lado e não quis deixar ele terminar de falar isso. Aí começou a gerar um pouco de desentendimento entre eles, porque o Kim achou que ele tava fazendo isso porque ele distanciar e ele não queria contar pra mãe sobre o relacionamento deles, ou por ele ser um homem, ou sei lá o que tava passando na cabeça deles. Eu achei sinceramente que eles já estão exagerando demais, eles usaram isso no começo do relacionamento deles. Eu acho que não há necessidade de ficar batendo na mesma tecla toda hora, porque eles precisam desenvolver o personagem. Eu tenho a impressão que esses dois, eles estão ali na trama, mas eles não estão 100% ainda na trama. Parece que eles querem ter esses dois para ter representatividade, o que eu acho uma coisa muito boa e positiva, mas por outro lado, é um ponto muito negativo você querer enfiar uma coisa goela abaixo de todo mundo e não se dar o mínimo trabalho de desenvolver esses personagens pra gente começar a criar mais empatia por eles, a gente começar a conhecer mais sobre eles e também o relacionamento deles não ficar essa coisa jogada do jeito que tá hoje. O pai do DeLuca, que voltou no último episódio, eu até comentei pra vocês no resumo da última semana que eu achava que ele veio pra causar e realmente ele veio pra causar. Quer dizer, ele ainda não começou a causar muito, mas tá tendo os impasses ali por causa dele. Na verdade, ele chegou com esse novo projeto brilhante que vai salvar diversas vidas de bebês, que é meio que crescer o bebê dentro de um saco plástico. Eu não sei ao certo que tipo de plástico é esse, não foi muito bem explicado, mas a ideia basicamente é essa. Segundo o próprio Vincent, né, o nome do pai do DeLuca, isso vai revolucionar... Isso vai... Nossa, cara, travou. Isso vai revolucionar a medicina. A Maggie, em uma espécie de podcast médico, acaba revelando para toda a comunidade médica que o Richard e a Alice Grey, né? A Alice Grey, aquela grande cirurgiã que ganhou 2 Harper Averys, a mãe da Meredith Grey, outra cirurgiã que também ganhou Harper Avery. Os dois são pais da Maggie. E é uma informação que até então ninguém sabia. E ela acabou jogando no meio do mundo médico. Isso acabou deixando ela muito preocupada, é claro. A Helen, a mãe do Alex, começou a pegar um pouquinho no pé da Joe e do Alex também em relação a ter filhos. Isso meio que causou um pouco de pânico na Jo, que a gente viu que ela praticamente evitou o Alex esse episódio inteiro, até o final, é claro. Então nós também conhecemos o caso do Martinez, né, aquele garoto que tinha um tumor. Ele inclusive teve que meio que amputar a perna. Foi um dos procedimentos muito legais. Eu gosto quando Grey's Anatomy consegue trazer essas coisas que a gente olha e fala, cara, isso é absurdo, mas na medicina as coisas são brilhantes. O que eles iam fazer era meio que cortar uma parte da perna dele e depois usar o pé dele, alguma coisa assim, para fazer uma espécie de joelho para quando ele colocasse a prótese tivesse uma mobilidade muito maior.
E o mais surpreendente disso tudo é que o Martinez ele não tinha contado sobre um tumor para a mãe dele. A mãe dele descobriu quando ele já estava indo fazer a cirurgia. Não sei em que mundo isso é possível, mas foi um caso intrigante porque acho que foi algo que nós ainda não tínhamos visto antes. E também nós chegamos ao conflito da Amélia e do Owen, porque nós vimos no último episódio que a Amélia terminou de vez com o Owen, e isso claro implica em algumas coisas. Entre elas a adoção do Leo, né, porque eles mal adotaram a criança, eles já vão ter que ficar dividindo ele de casa em casa, isso é uma coisa complicada. Os dois entraram então nesse embate para decidir como ia ficar a custódia do Leo. Eu tô ficando meio com dor nas costas, vou pegar essa almofada aqui, quer saber? Ficar velho é complicado. A Meg fica meio preocupada e vai conversar com a Meredith depois de ter lançado uma mega bomba na comunidade médica, que na vida real provavelmente ia sair em todos os sites de fofoca imagináveis por aí. A Meredith fala que pra ela isso não implicava nada, não tinha problema nenhum, a vida era da Meg, então se ela tivesse que contar, ela contava. A Mer também fala que provavelmente o Richard não vai se importar com o fato dela ter contado isso, e isso meio que tranquiliza a Meg por um tempo. Mas agora ficou muito alto, então vamos voltar a almofada pra cá. Enquanto isso, a Bailey e o Schmidt, eles encontram um novo caso. No caso, era um casal homossexual e eles tinham uma filha. E o caso deles era bem curioso, porque nenhum deles sabia de fato quem era o pai biológico dela. Mas pra eles não importava, pra ela também não importava. Os dois eram os pais delas e isso tava tudo certo. Quando Alex conta pra Meredith sobre a grande ideia brilhante do pai do DeLuca, ela começa a ficar meio preocupada, porque querendo ou não, naquele episódio do elevador, o DeLuca já tinha contado pra Meredith dos problemas que ele teve que enfrentar por causa dos problemas do pai dele. O conselho dela é basicamente, é melhor você investigar melhor e tomar muito cuidado com as suas decisões. O Richard então dá uma de super babaca em cima da Meg e faz ela ficar super mal, falando que ela acabou de vazar um mega escândalo sobre a vida dele, sobre a relação dele com a Alice Gray, e cara, mesmo ela pedindo desculpa, falando que não era intenção, ele mesmo assim ficou todo bravo, jogando toda aquela raiva em cima dela. Ele meio que tenta se redimir um pouquinho depois e infelizmente ele não consegue, porque ele só consegue ficar mais babaca ainda quando ele joga a carta do câncer da Catherine em cima da Meg. Tipo, as coisas não tinham nada a ver, ele tava machucado por si só e começou a jogar a desculpa do câncer da esposa. Pra vocês verem o nível, nesse momento eu achei o Richard muito infantil, é até difícil imaginar que a gente conhece um personagem há tantos anos e a gente viu desde o começo ele que já era um personagem maduro, crescer tanto pra fazer uma coisa dessas. Quando o Alex finalmente descobre sobre a situação do Vincent, o pai do DeLuca, ele começa a entender melhor porque tava todo mundo tão preocupado se esse projeto dele era uma coisa concreta ou não. E aí fica complicado, né? Porque o Alex vê que esse projeto é incrível, ele mesmo olha e pensa, como eu não tive essa ideia antes? Mas infelizmente as circunstâncias da pessoa que idealizou isso não são tão propícias e podem infelizmente não conseguir aprovação geral, e isso pode causar até mesmo alguns problemas futuramente. O Vincent também oferece o DeLuca uma oportunidade de participar diretamente nesse projeto. Ele até diz que ele quer que o Andrew faça parte disso, porque ele vai meio que colocar o DeLuca no mapa, sabe? Tipo, todo mundo vai saber, olha, esse aqui é o cirurgião que descobriu a bolsa que cresce bebês, uma coisa assim. É tipo o reconhecimento que todo mundo tem da Meredith depois que ela ganha o Harper Avery, e também que ela é uma mega cirurgiã renomada no mundo inteiro, pelo menos no universo de Grey's Anatomy. Eu coloquei no roteiro, mas eu acho que no final eu esqueci de falar que foi um detalhe que me incomodou um pouco esse episódio. Eu não tenho certeza se eu tô pegando os detalhes ao certo, mas eu senti que o pai do DeLuca, o Vincent, ele tem um pouco de desprezo na filha. Parece, não sei se é por causa da relação deles que é mais próxima, então ele meio que fica empurrando ela, ou se, quem sabe, até mesmo uma relação machista mesmo, de não aceitar que a filha participe de um projeto tão incrível como ele tá fazendo. Tipo, tem que ser o meu filho, sabe? Agora, voltando lá naquele casal que a filha não sabia quem era o pai biológico, eles acabam descobrindo que o problema que um dos pais era um problema que era genético. Então outro pai meio que obriga e pede pra filha ir ser testada também, pra ver se ela tem esse mesmo problema. E claro, ela ia acabar descobrindo de quem ela era a filha biológica, graças a todo esse processo pra descobrir se ela precisa
precisa se cuidar ou não. Por fim, a Amelia decide abrir mão do Leo. Eu achei uma opção sensata, até porque desde o começo a gente sempre viu o Leo como filho do Owen. A Amelia inclusive queria adotar a Beth por um tempo, então eu acho que o Leo sempre foi mais do Owen mesmo. E por mais que a Beth tenha dito que os dois cuidassem dele, as coisas não são assim tão simples. Eu acho que foi um sacrifício muito válido. Eu não gosto como o Owen trata a Amelia quando ele fica bravo. Quando alguma coisa começa a incomodar ele, ele começa a jogar um monte de merda em cima dela. E a Amelia, ela não faz isso. Ela é uma pessoa boa demais pra ficar jogando as coisas podres na cara um do outro. Eu odeio essa característica do Owen e às vezes eu acho que ele deveria acabar a série sozinho, só com o filho, porque a única coisa que ele é bom é ser pai, porque em relacionamento com as outras mulheres é uma situação difícil. Nós também descobrimos que a preocupação e a razão que a Jo evitou o Alex e a Helen esse episódio inteiro não é porque ela não queria ter filhos, e sim é porque ela ficava muito preocupada em ter filhos e ela não poder dar aquele histórico médico pra ele, que querendo ou não é uma coisa muito importante e ajuda a pessoa a ter maior controle sobre a sua saúde. O Alex dá pra ela um mega teste genético, não sei o que eu já vi até uns vídeos no YouTube sobre isso. É um teste real que vocês podem fazer. Você consegue descobrir de onde vêm os seus antepassados, é muito legal. Se vocês quiserem saber mais, dê uma procurada aí no Google. Eu não sei se pra mim faria sentido fazer, porque eu tenho certeza que eu descobriria que eu sou 100% do Japão. Ou não, né? Às vezes eu posso me surpreender. Demorou um pouco, eu admito, mas o Richard tomou uma consciência naquela cabeça dura dele e ele entendeu que ele estava sendo babaca com a Meg, fez um discurso, se desculpou e explicou pra Meg, né, como ela é uma pessoa importante e que de toda aquela coisa conturbada que ele teve com a Alice, a Meg foi o grande milagre que saiu disso tudo. No final de tudo, o Alex resolveu aprovar o projeto do pai do DeLuca, uma escolha que até a Meredith ficou meio com o pé atrás, né, é difícil, eu até entendo o lado dela. Provavelmente, se fosse a Bailey, a chefe, ela nunca ia aprovar isso, se fosse a Meredith, ela nunca ia aprovar isso, o Richard também nunca ia aprovar isso, mas era o Alex, né, e o Alex tem esse histórico de fazer essas coisas ousadas e que geralmente dão certo. Agora é mesmo a gente esperar e ver o que vai acontecer. E bom, esse aqui foi o 16º episódio de Grey's Anatomy, muito legal que vocês estão me acompanhando esse projeto até agora, eu fico muito feliz que tá todo mundo participando e eu vejo como vocês são muito engajados, assistem o vídeo pra valer, muito obrigado mesmo. Não esquece de comentar aqui pra mim as suas opiniões, tipo, se você acha que esse projeto do Vincent, o pai do DeLuca, vai dar certo, se você acha que foi uma escolha sábia da Amelia de deixar a guarda do Leo totalmente pro Owen, eu quero muito saber a opinião de vocês do episódio em geral. Eu sempre tô lendo os comentários, embora eu não consiga responder todos os comentários de vocês, tenho certeza que eu tô lendo todos. Não esquece de ir lá no Instagram me seguir, porque o nosso contato lá é muito mais direto e eu gosto de ter esse contato com vocês, porque querendo ou não, nós somos todos fãs de séries e a gente se entende muito bem, a gente teria assunto pra ficar dias e dias conversando. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.